Olá a todos, sejam bem-vindos a Respondendo a Perguntas Aleatórias do Freds, parte 4. Eu gostei disso. Isso significa não ter o que fazer. Então, eu estou aqui respondendo aleatoriamente perguntas do Freds. Ninguém pediu minha opinião sobre nada, mas estou dando mesmo assim. Qual a opinião de vocês sobre faculdade? É uma pergunta difícil de se responder, porque até algumas poucas décadas atrás, em muitos lugares ainda é assim, ela era meio que romantizada e quase um feitiço. Tipo, você vai ser o primeiro da família a fazer uma faculdade. Em geral, a família é muito pobre, com ninguém tendo tido acesso ao ensino superior, então alguém que conseguisse passar no vestibular e fazer uma faculdade era tido como o cara da família que deu certo, vamos dizer assim, né? Era quase um feitiço fazer faculdade. E até há algum tempo atrás, realmente fazia diferença na vida da pessoa ter feito uma faculdade de qualidade, né? Principalmente uma boa faculdade federal, era uma porta de entrada a empregos, nem que fossem via concurso público, nem que fosse via concurso público, né? Mas a empregos que pagassem melhor e dessem um status maior àquela pessoa. Então, enfim, era tida como algo inacessível para a maioria das pessoas. Ainda é, de certa forma, pelo menos as melhores faculdades ainda é inacessível à maioria dos brasileiros. Hoje houve uma pasteurização, né, uma liquefação das faculdades, as unisquinas estão por aí, à torta e à direito, e até por isso perdeu-se um pouco esse glamour, né, de a faculdade ser essa Coca-Cola toda em termos de futuro para a pessoa. Há muita gente que hoje não tem faculdade, mas, por exemplo, é um bom pedreiro, é um bom eletricista, é um bom técnico em alguma coisa, responsável e, enfim, de excelência naquilo que faz e que consegue ganhar, em média, mais do que muita gente que tem um diploma, né? Principalmente porque há carreiras em que há um excesso de formados e o mercado de trabalho não consegue absorver, né? Principalmente na área de humanas. O cara que se forma em filosofia, por exemplo, ele não tem muito para onde correr em termos de carreira. Ele vai tentar prestar um concurso e, enquanto isso, vai tentar dar aula em algum lugar, né? Se ele fosse um Uber, talvez ele ganhasse mais, né? Então, há faculdades que realmente não têm o prestígio do mercado de trabalho e com as IAs aí surgindo à torta e à direita, se evoluindo rapidamente, elas vão matar muita gente por aí em termos de profissão, né? Profissões vão se tornar cada vez mais obsoletas e descartáveis, né? Consequentemente, carreiras vão cada vez mais perder o sentido e vão ficar restritos a um pequeno nicho, né? É o que já está acontecendo. Então, também há uma visão geral em que fazer faculdade hoje, em muitos casos, é coisa de otário, porque você vê muitas meninas aí no OnlyFans da vida ganhando um valor superior às que estudaram e se formaram. Você vê aí esse monte de influencer ganhando dinheiro a 3x2 no YouTube, com conteúdos vazios e sem significado, muitas vezes conteúdos que enganam as pessoas, né? Esses influenciadores aí, o vídeo aí, o jogo do tigrinho, tá pegando uma galerinha aí, né? E vai pegar mais, tomara, que pegue um certo imitador de focas que tem por aí, né? Tomara que pegue ele, enfim. Você vê que é uma galera que enriquece e as pessoas vão vendo isso, né? Pô, o influenciador tem uma mansão, esse influenciador é semi-analfabeto, é um idiota, é um imbecil.
Então, por que eu vou fazer faculdade se eu posso ser um influenciador também, né? Ou posso vender o meu corpo no OnlyFans, enfim. Por que fazer faculdade? Para que fazer faculdade? É coisa de otário, é coisa de gente que é perdedora, que vai ficar para trás no mundo digital. Então, ele tem esse pensamento, né? Então, nem 8 nem 80, né? Nem o feitiço de algumas poucas décadas atrás e nem o lixo que muitas vezes, hoje em dia, alguns pensam que ela é. Nem 8 nem 80. É importante, desde que seja uma boa faculdade, né? Uma boa congregação, uma boa igreja, uma igreja saudável, sadia, é bom, é boa para a elevação espiritual da pessoa, como qualquer agrupamento humano que seja saudável, é bom para a pessoa, né? É bom. Agora, tem faculdades que são ridículas, são meros caça-níqueis. Não diferencia em nada do dono do jogo do Tigrinho. Caça-níquel, aí não serve para nada realmente. É você jogar seu dinheiro fora, perder seu tempo. Beleza, o que mais? Tá rodando aqui um vídeo que Metrópolis postou de uma noiva de 20 anos que supostamente, nunca saberemos, né? Não teremos condições de confirmar se é verdade ou não, mas oficialmente ela perdeu a virgindade da boca, né? Deixou de ser BV no altar. Ela beijou o seu noivo, agora marido, pela primeira vez no altar, na hora do sim. E pode beijar a noiva. Foi a primeira vez que o cara beijou a noiva na vida, supostamente, né? Enfim. E aí a galera, né, criticando a moça, dizendo que ela voltou aos anos 1800, enfim. É aquela situação do empoderamento da mulher pelo nomútil, do lugar de mulher onde ela quiser pelo nomútil. A mulher pode ser o que ela quiser, até a página 3. Ela pode ser o que ela quiser, mas não pode ser de direita, ela não pode ser conservadora, ela não pode querer se guardar para o marido. Teve uma criação religiosa e moral rígida, ok, e viveu sob essa criação e decidiu se guardar, valorizou o matrimônio, deu a ele a importância que Deus dá, que a palavra de Deus sempre deu e que hoje em dia se banalizou, né? Então, como se banalizou, o pessoal estava falando de divórcio, né? Ah, que o divórcio é isso, o divórcio é aquilo. Aumentou a quantidade de divórcios porque banalizou-se o casamento. Como o casamento foi banalizado, deixou de ter o peso e a importância que deveria ter, automaticamente as pessoas vão quebrando a cara e vão se divorciando, vão achando que casar é como trocar de roupa, trocar de parceira é trocar de roupa. Então dá no que dá, né? Então você vê ela que decidiu se casar à moda antiga, virgem, inclusive de boca, se guardando para o seu marido, tomara que eles sejam extremamente felizes. O meu voto aqui é que eles sejam extremamente felizes. Se serão ou não, o tempo dirá. Mas eu peço a Deus que o Senhor abençoe essa união, que eles sejam extremamente felizes. Porque a galerinha aqui está massacrando a coitada da moça. E, enfim, a mulher ela pode ser o que ela quiser, exceto, né, conservadora, de direita, religiosa, virgem, aos 20 anos, né? Enfim. Então eu respondi, para vocês seria bom que ela estivesse casando com o Miqueinha, né, que é o carinha que assume, deixa pra lá, deixa quieto, é outro departamento, com o Miqueinha após estar grávida do terceiro filho, todos de pais diferentes, né? Então seria bonito para essa galerinha, né, que ela estivesse casando com o Miqueinha e grávida, talvez não do Miqueinha, mas enfim, e do terceiro filho do terceiro pai. Aí seria bonito, né? Seria interessante, seria legal. Seria uma vitória da moça, né? Mas não, ela queria ser, como a humanidade sempre
por muitos e muitos séculos exigiu que a mulher fosse, impôs que a mulher fosse assim, ela, por livre e espontânea vontade, escolher isso, para ela, não pode, né? É sinal de que ela é dos anos 1800, né? Enfim, seja o lugar, a mulher pode ser o que ela quiser, menos um monte de coisa, né? Enfim, por falar em casamento, né? O carinha que escreveu: se o divórcio é uma opção, o casamento nunca foi. Se o divórcio é uma opção, então o casamento nunca foi. Aquelas supostas frases de efeito, né? O cara deve se sentir muito inteligente escrevendo isso, né? Deve se sentir um Albert Einstein da vida, um grande filósofo da vida, aí, um Descartes da vida, um grande pensador, enfim, achando que é isso aí, um grande teólogo, um grande pensador religioso, enfim. Né? Se o divórcio é uma opção, o casamento nunca foi. Foi o que eu falei ainda há pouco, o casamento foi pasteurizado. O casamento perdeu a força que ele tem e deveria sempre ter, né? Casar não é brincadeira, não. As pessoas, hoje em dia, elas estão casando quando mal se conhecem, né? Porque, aos olhos de Deus, não há diferença de você estar morando junto e casado no papel passado, né? E as pessoas estão indo morar junto com uma facilidade enorme, em 2 semanas, 3 semanas, estão indo morar junto. Mas em alguns casos deu certo. São exceções, mas as pessoas estão colocando dentro de casa outras pessoas que mal conheceram. Mulheres estão colocando dentro de casa homens que mal conhecem. Aí essa mulher tem uma filha adolescente, bota dentro de casa um homem que mal conhece, conheceu 2 semanas atrás, já está morando junto. Aí a filha adolescente já está com o corpo formado, aquela coisa toda. Aí acontece as tragédias que acontecem. E a pessoa botou dentro de casa um cara que achou que era, né, o certo, com 2 semanas de convivência, né? É difícil. Aí você vê que, para a mente religiosa dessas pessoas, admitindo-se que o casamento tenha sido um casamento à moda antiga, como dessa moça, vamos supor, Deus que, Deus que a livre disso, tá? Mas vamos supor que esse conto de fadas que ela está vivendo agora, né, se casando virgem, se guardando inteiramente do seu marido, vamos supor, tomara que não, tá? Eu oro a Deus que não. É um exemplo apenas. Que daqui a N anos, sei lá, o cara de alguma forma surte, comece a ser violento, a ser infiel, a ser um cara totalmente oposto ao que ela conheceu e para quem ela se guardou. Uma situação dessa, ela vai ser condenada à morte, a viver a esperar o cara morrer para poder ficar livre dele, desejar a morte do cara, né? Para que ela se livre dele, porque biblicamente o divórcio não pode ocorrer de qualquer maneira, enfim, que Deus odeia o divórcio. Claro que Deus odeia o divórcio. Como Deus odeia também um casamento que não é casamento, um casamento que é tudo, é uma violência, é um inferno, é uma sucursal do inferno. Aí, diante do Deus que é verdade, que é amor, que é vida, que é um Deus de segundas chances, né? Já que suas misericórdias se renovam a cada manhã, diante do Deus da verdade, da luz, da vida, o que é menos pior? O cara, a mulher, ou o cara também, se for o caso, em um relacionamento tóxico, abusivo, violento, cruel, uma sucursal do inferno, a pessoa pedir o divórcio ou viver nessa sucursal do inferno? O que é o menos pior num caso desse? Diante do Deus que é luz, que é verdade, que é vida. Acho que não precisa ter mais de 2 neurônios para se decidir, né? Porque a vida acontece, o chão da vida não é o ideal, é o possível, né? E muitas vezes nós somos impelidos a escolher dos males o menor. O mundo jaz no maligno, então
a vida em si, muitas vezes, nos leva a situações em que nós devemos escolher não entre o melhor e o pior, entre o mal maior e o mal menor. Num caso de um relacionamento abusivo, tóxico, violento, sem razão de existir, um casamento que não casa, que não há mais nada ali de bom, há só morte ali, violência, abuso psicológico, espiritual, sexual, de tudo quanto é forma. Você dizer que essa pessoa não pode se divorciar porque é antibíblico, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, você não entendeu nada de nada. Você é um fariseu. É um fariseu, é um mero fariseu. Só isso. Então, claro que o divórcio deve ser em casos em que não há mais condições de haver reconciliação, mas enquanto houver condições de haver reconciliação, vamos investir no casamento, é claro, óbvio, é evidente. É sempre melhor, né, que haja reconciliações e segundas chances, mas se a coisa descambar para a violência, para o abuso, para a infernalização da casa, do lar, não dá, não há outra opção. Não há outra opção. E negar isso a alguém é maldade. Negar isso a alguém em nome de Deus da por cima é maldade. É maldade, tá? É maldade. Enfim, eu já vi gente da igreja orar para Deus levar o marido por não aguentar mais conviver com ele, por ser algo insuportavelmente tóxico e não poder se separar por conta da religião, da igreja, enfim, né? Show, né? Enfim, vamos lá. Se tem uma coisa que me irrita profundamente, deixa eu achar aqui, é quando a galera, né, fala em ouvir música secular é pecado. Eu já falei sobre isso, né? O que contamina o homem é o que sai de dentro do coração e não o que ele ouve. Examine tudo e retenha o que for bom. Então, infelizmente, em 2024 ainda há pessoas que perguntam se ouvir música do mundo é pecado. Como se alguma música não fosse do mundo, já que, até onde se saiba, não há música em Vênus, ou em Mercúrio, ou em Marte, ou na Lua, ou em Andrômeda, por exemplo, ou na constelação de Órion, na estrela Betelgeuse, né? Não sei se a música é ali, mas, enfim. Então, até onde se saiba, o, a música que existe é a música do mundo, deste mundo, né? Enfim. O G1 da Organização Globo elegeu os 10 melhores shows do Rock in Rio 2024. Muita polêmica envolvendo essa edição do Rock in Rio, né? Que para muitos foi a pior da história. Enfim, em primeiro lugar, Mariah Carey foi o melhor show do Rock in Rio, segundo os críticos do G1. Agora, em segundo lugar, com todo respeito, né, elegeram Ivete Sangalo como o segundo melhor show do Rock in Rio. Eu disse aqui, escrevi que quando Ivete, todo respeito a ela é uma grande artista, mas num cenário de Rock in Rio em que você supostamente sempre teve, né, em seu line-up grandes nomes de grande peso internacional, né, inclusive nacional e internacional. Quando em 2 semanas de festival a Ivete é a segunda melhor, é porque tem alguma coisa muito errado acontecendo. Muito errado com tudo que envolva o Rock in Rio. Então, não pode a Ivete Sangalo ser o segundo melhor show de um Rock in Rio. Não pode. Está proibido para ela. Né?
por melhor que ela seja, ela pode ter feito o melhor show da vida dela, mas não tem como, em um evento que já teve AC/DC, Scorpions e Queen no mesmo dia, não pode um evento desse, né, se rebaixar a um ponto o qual a Ivete é o segundo melhor show. Porque a Ivete a gente vê toda hora na Globo. Ela estava no Estrelas da Casa outro dia desses. Ela é arroz de festa, gente. A Ivete é hoje o que foi a Daniela Mercury até muito pouco tempo. A maior arroz de festa da televisão brasileira é a Ivete Sangalo. Ela está todo dia na televisão, na Globo, em algum programa ela vai estar lá, cantando as mesmas músicas que canta há não sei quantas décadas. Ela não lança um sucesso extraordinário assim há muito tempo. Lançou agora esse Macetando. Pelo amor de Deus, né, Ivete? Por favor, né? Vamos produzir alguma coisa diferente aí. Você tem músicas boas, músicas bonitas, músicas que são legais de se ouvir e tal, mas, poxa, né? Você ser a segunda melhor, porque tem coisa muito errada na organização do Rock in Rio. Com todo respeito a ela, eu não a acho nem uma artista ruim, não é nada disso, né? É uma grande artista do mainstream brasileiro, uma das maiores, mas não pode ser a segunda melhor do Rock in Rio, por favor, né? Que é uma desvalorização brutal da marca Rock in Rio. Não pode, né? Enfim. Com quantos anos de mercado você percebeu que day trade está mais para tigrinho do que para investimento? Eu percebi no meu primeiro ano investido. E você? Eu respondi que eu percebi antes de investir. Antes de investir, eu já percebi que não era boa coisa, porque o que tinha de coach a todo instante me oferecendo cursos de day trade, cada um mais revolucionário que o outro, chegava a irritar. Eu tive que mutar, bloquear todo mundo, porque era todo instante. Então, quando você vê um monte de coach dizendo que ficou milionário com day trade, vendendo curso a R$ 100, ou a R$ 200, ou a R$ 90, R$ 50, sei lá quanto for, né? O cara que é milionário não vai. Vamos lá, vamos supor que eu descubra ou desenvolva um método, digamos, com alto índice de acerto no day trade, que eu consiga fazer um dinheiro, digamos, significativo no day trade através de muita experiência, observação e quebração de cara. Tá? De tanto quebrar a cara, ou de tanto estudar e observar, eu desenvolvi um método que hoje me permite ter um grande rendimento no day trade. Eu guardaria para mim. Eu não sairia espalhando para os outros aí por R$ 100, não, tá? Não sei vocês. Eu compartilho meu conhecimento para concursos públicos. Eu sou professor de matemática e de português, então eu é intrínseco à minha profissão compartilhar conhecimento. Agora, se eu descobrir uma fórmula de se ganhar um bom dinheiro no day trade, eu vender essa fórmula por R$ 100, eu sou no mínimo um idiota, né? Estou desvalorizando o que eu mesmo levei, provavelmente levei um bom tempo para desenvolver. Então, quando você vir por aí coaches e coaches e coaches prometendo mundos e fundos sobre aplicações de alto risco, muta todo mundo, bloqueia todo mundo, que é a melhor coisa que você faz da vida, tá? Porque quando o cara fala que day trade não é nem um bicho de sete cabeças, está mentindo para você, tá? Tá mentindo. Então, enfim, né? Deixa quieto. Eu vou falar, eu como professor, já há 26 anos, eu tenho zero respeito por qualquer um que defenda o modelo da educação atual.
E você vê aí zilhões nas redes sociais defendendo Paulo Freire, seus métodos revolucionários, né, de alfabetização e de ensino. O Paulo Freire, ele, com muita justiça, ele é o patrono da educação brasileira. Com muita justiça. Há quem tente demovê-lo dessa honraria. Eu acho que não. Eu acho que é uma honraria super justa. Paulo Freire ser o patrono da pior educação do mundo, que é a nossa educação. Não há nome melhor para ser o patrono da pior educação do mundo do que Paulo Freire. Então, você querer tirá-lo dessa posição é um desserviço. Deixa ele lá. Ele merece estar onde está. Patrono da pior educação do mundo. Qualquer um que defenda esse modelo educacional de hoje no Brasil deve ser expulso a pontapés de uma sala de aula. Não poderia sequer chegar perto. Deveria ter uma medida protetiva, impedindo esse cabra de chegar perto de uma escola. Quanto mais de nela entrar e dar aula. Qualquer um que defenda esse modelo que nos levou ao fato, é um fato. O Brasil é a pior, o Brasil possui, o Brasil detém a pior educação do mundo civilizado. Eu dou aula há 26 anos e a cada ano que passa, os adolescentes, os jovens, os adultos chegam até mim sabendo cada vez menos. Quando eu comecei há 26 anos, a galera que chegava até mim, nos preparatórios, pré-militar principalmente, pré-vestibular, enfim, eles chegavam até mim sabendo pelo menos uma tabuada, pelo menos uma equaçãozinha do primeiro grau simples, nada muito complexo, 3x mais 1 igual a 10. O 1 vai para lá diminuindo, depois o 3 vai para lá dividido. Pelo menos isso. Como calcular uma potência, as regrinhas de sinais, né? Mais com menos, aquela coisa toda. Poderia até ter esquecido algumas coisas, mas o basicão, um MMC, o cara sabia. Uma decomposição em fatores primos, o que era o número primo, o cara nem lembrava. Poderia ter esquecido uma equação de segundo grau, um teorema de Pitágoras, mas o basicão, o cara sabia, chegava até mim sabendo. Eu partia daquele ponto e desenvolvia o cara. Hoje o cara não sabe se que é tabuada. O cara não sabe dividir, o cara não sabe subtrair pedindo emprestado, o cara se enrola. O cara provavelmente não sabe nem somar. Se vai o cara não sabe. Se bobear, não sabe. Conta de dividir com 2 algarismos no divisor, mais já era. Conta com vírgula, o cara não sabe, nem faz ideia de como faz. Né? Em português, o cara chegava sabendo minimamente, pelo menos identificar numa oração qual é o verbo. Podia não ir muito além disso, mas Bruno comprou um livro, cadê o verbo? Comprou, o cara sabia identificar o verbo. Quem é o sujeito, tipo de sujeito, qual é o predicado, se tem objeto direto e indireto. Tudo bem, poderia até ter esquecido, ou enfim, mas onde é que está o verbo? Comprou. O cara sabia. Hoje não, o cara não sabe. O cara não sabe não é que o cara não saiba conjugar o verbo. O cara não sabe o que é um verbo. O cara não sabe. Geografia, história, o cara não sabe nada sobre nada. O cara é um alienado total. O cara não tem noção nenhuma de história, geografia, biologia, nada. O cara não sabe nada sobre nada. Sobre o corpo humano, nada, zero, zero. O cara não sabe nada sobre nada. As capitais dos estados, nada. Quem é o presidente, quem é o prefeito, quem é o governador, o que faz o quê, qual é a função de um vereador, qual é a função de um deputado federal.
enfim, nada. Cidadania, o cara não sabe seus direitos básicos, artigo 5º da Constituição, o cara não sabe. Os artigos 1º ao 5º, o cara não sabe, minimamente. O cara não sabe fazer uma porcentagem, 20% de 80%, o cara não sabe fazer. Não sabe. E aí você defender esse modelo atual, você achar que Paulo Freire é exemplo para o mundo, que Harvard o estudou, que não sei quem aplicou, que não sei quem lá aplicou, vá se lascar para lá. Como diria meu querido Luiz do Som, vá se lascar para lá. Para não dizer coisa pior aqui, né, em respeito aos ouvidos de vocês, mas vai se lascar para lá. Um cara que defende a pior educação do mundo não deveria ser digno de chegar perto de uma escola. Você é a favor do homeschooling? Sou. Você é a favor da escola cívico-militar? Sou. Você é a favor de uma reforma? Eu sou a favor de qualquer coisa que não seja o que temos hoje. Porque o que temos hoje nos levou à pior educação do mundo. Então, qualquer coisa que se propuser diferente, pior do que o pior já não vai ser. Não tem como ser. Então, o Brasil não tem como piorar mais no ranking mundial, já que ele já é o pior. Então, qualquer tentativa, por mais até esdrúxula que venha a ser à primeira vista, é válida, porque já estamos no fundo do poço, ou estamos no fundo de um poço que não tem fundo. Então, qualquer proposição que seja feita diferente do que está aí, pode significar uma luz no fim do túnel, uma tábua de salvação. Agora, defender, manter esse modelo como está e exaltar aqueles teóricos que embasaram esse modelo atual, nem tão atual assim, já faz algumas décadas que tem sido assim, é atentar contra... É um crime de lesa pátria, praticamente. É atentar contra a pátria, contra a nação. É condenar gerações à pobreza, à miséria intelectual e à facilitação de messias surgindo e manobrando os caras, usando os caras como massa de manobra, que é o que vocês querem, né? É o que vocês querem. Vocês querem todo mundo votando no PT, votando no PSOL, votando em vocês. É o que vocês querem. Por isso a educação é como é. Vocês querem a todo custo implantar o comunismo no Brasil. Mas é quando você vê a notícia que 3 bilhões de reais foram investidos no jogo do Tigrinho, saindo do Bolsa Família, né? É um tapa na cara de vocês. O brasileiro não é comunista. O brasileiro é mais capitalista do que nunca, porque ele é capaz de fazer as maiores loucuras para comprar, sair da pobreza. Dentre elas, investir o dinheiro do Bolsa Família no jogo do Tigrinho, né? Enfim, então, pro azar de vocês, né? O brasileiro, enfim, faz muita bobagem, muita, principalmente diante de uma urna, faz muita besteira, porém, em seu ser, no seu interior, ele rejeita o comunismo, tá? É isso. Tem o que mais? É o homem que vai a Deus ou é Deus quem vem ao homem? Depende da situação. Jesus diz que eis que estou à porta e bato. Quem abrir, né, ceará comigo, encontrará pastagem, se não me engano, o texto é esse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele, né? E ele encontrará pastagem. Depois eu vejo aqui se o texto é exatamente esse, mas se não for, é algo similar. Então, tem horas que Deus bate a porta. E ele costuma bater a porta do nosso coração todos os dias. E, infelizmente, a gente às vezes abre e às vezes fecha, né?
Porque o reino de Deus está no nosso coração e ele cresce para dentro. O reino de Deus não é deste mundo, ele está aqui dentro, ele é espiritual. Só que para ele criar raízes no nosso coração, você tem que manter o Senhor dentro dele. Só que frequentemente a gente o expulsa, né, do nosso coração. E ele volta e bate a porta novamente. A gente se arrepende, a gente cai em si e abre de novo. Ele entra, tal. Enfim, limpa a sujeira de novo, nos dá uma nova chance. E daqui a pouco a gente o expulsa. Mais uma vez, ele bate de novo a porta. Mas eu acredito que há situações em que ele arromba a porta. Tem horas que, por amor a determinadas pessoas, ele não bate mais, ele arromba. O Espírito Santo arromba mesmo. Arromba a porta. Invade, né? E pega o cara no laço, né? Enfim. Então, a pergunta é o homem que vai a Deus ou é Deus quem vem ao homem? Né? A palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se não houver quem pregue, como as pessoas vão crer, né? Enfim. Então, em geral, a pessoa ouve a mensagem do Evangelho e dá crédito. O Espírito Santo convence a pessoa do que deve ser convencida e a pessoa se converte. Mas eu não vou negar que há situações em que Deus arromba a porta, né? Que bom. Que bom que isso pode vir a acontecer. Uma outra pergunta nessa mesma linha, mais ou menos. Qual foi a primeira vez que Deus apontou para Jesus em Gênesis? Há muito de Jesus em toda a Bíblia, né? No Antigo Testamento há muito de Jesus. A gente ficaria aqui um bom tempo conversando sobre isso. Sem contar o óbvio, né? Façamos o homem a imagem e semelhança, nossa imagem e semelhança. Fugindo um pouco do óbvio, né? Há uma situação em que eu acho interessante que quando Adão e Eva caíram, né? Deus providenciou para eles túnicas, né, de pele de animal, para que os cobrisse, né? Para que eles não andassem nus, com uma figueira na frente, uma, uma folha, né, na frente. Enfim, e para que Deus fizesse essa pele de animal para eles, foi necessário que um animal morresse, para que, né, da carcaça desse animal, digamos assim, a pele fosse retirada e revestisse a nudez de Adão e Eva. Então, ali já se apontava para o cordeiro que foi morto, né, para a cobertura da nossa nudez, dos nossos pecados, né? Então, ali já no comecinho nós já víamos Deus apontando para Jesus, né? Quando o animal foi morto para cobrir a nudez de Adão e Eva, aludia-se ao fato de o Senhor ser o cordeiro imolado, né? Que tira o pecado do mundo e nos cobre de todo pecado, cobre todos os nossos pecados, né? Enfim, então é isso. Forte abraço a todos e até o próximo episódio de Respondendo a Perguntas Aleatórias do Fred. Até mais.